Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a Luciana. Estamos aqui com mais uma gravação do nosso podcast Reino em Nós. Está aqui a irmã Cláudia, ela vai falar um pouquinho sobre ela. Boa noite, meu nome é Cláudia, congrego na Debras. Hoje o nosso tema vamos falar sobre a saúde emocional na juventude cristã. Estamos aqui com a nossa ilustre doutora Larissa Gabriele, evangelista, e ela vai falar um pouco dela. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Desde já, muito honrada e grata pelo convite. Sou muito feliz de participar de mais um podcast Reino em Nós, esse trabalho tão maravilhoso. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Como foi falado, eu sou a Larissa, tenho 28 anos, sou casada, congrego na Debras Osasco, dos nossos pastores presidentes, pastor Belchior Júnior e pastora Rafaela. Somos atualmente líderes de jovens da equipe Nova Vida, jovens maravilhosos da nossa sede, que nós amamos muito. E também sou psicóloga, pela graça de Deus, atuando aí já tem um tempinho, que Deus tem me permitido ajudar muitos jovens cristãos em relação à saúde emocional. Legal. Queria fazer uma pergunta. Como é que você iniciou, você sentiu o desejo de iniciar nessa área de psicologia? Olha, para ser sincera, desde muito novinha eu sempre tive essa disposição de ouvir pessoas. Eu sempre gostei muito de sentar, de ouvir. Existia até uma brincadeira que as luzes apagavam da igreja e a Larissa estava lá sentada ouvindo as pessoas ainda, né? Isso desde 13 anos de idade, 12 anos de idade. Eu sempre quis, né? Exercer de alguma forma essa área, essa função, só que sempre existia um grande preconceito com a área da psicologia, até mesmo por mim. Na minha cabeça, se eu fosse para a área da psicologia, era capaz até, né, me desviar, não servir mais a Jesus, porque era o que a gente ouvia bastante na época. Então, de cara, eu não fui para essa área. Eu fui estudando outras áreas, até áreas de exatas, eu fui para a área da logística. E depois eu vi literalmente o Senhor me puxando para isso. Eu sempre falo que não foi eu que escolhi, literalmente foi Jesus que me escolheu para essa área. Porque o tanto de vezes que eu já tentei fugir, ele não permitiu, não está escrito. Então, eu entrei porque ele me mandou. Eu entrei nessa área porque ele me trouxe para isso e hoje sou muito grata a Deus, porque ele tem conduzido meus passos até aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Deixa eu fazer a pergunta. Doutora Larissa, tem quantos anos que a senhora é psicóloga? Hoje, atualmente, vão fazer 3 anos e meio, quase 4 anos já, atendendo. Durante esses 3 anos como psicóloga, a senhora tem atendido cristão e pessoas não cristãs, Exato. certo? Qual a diferença que a senhora vê entre cristão e o não cristão Muito no bom. atendimento? Muito, muito bom. Ambos chegam com situações psicológicas, procurando por ajuda exatamente nessa área, né? Então, são sempre as mesmas demandas. Há uma crise de ansiedade, ou uma crise de depressão, ou até mesmo emoções que a gente não consegue compreender logo de cara. Então, olhando de um olhar psicológico, ambos os casos são os mesmos. A única questão que possa, assim, diferenciar eu acredito que seja a liberdade de falar sobre igreja, sobre falar quanto isso que a gente vive faz parte da gente, né? Infelizmente, no meio da psicologia, existe sim um certo preconceito com vários tipos de religiões, mas principalmente a religião cristã. É uma questão que, infelizmente, é real. E muitos falam que não, mas quando você fala que você é cristã ou que você tem um cargo na igreja, e a gente sabe que a obra exige muito da gente, e se a gente fala isso para algum psicólogo que talvez não tenha essa dimensão de quão importante isso seja, talvez o conselho seja, então, deixa isso de lado, ou se está com algum problema no casamento, se separa. Obviamente que cada peso tem a sua medida, mas a gente precisa ter muito um olhar espiritual. Eu tenho uma frase que
Eu sempre falo, nem tudo é espiritual, mas tudo se torna espiritual. Então, a gente tem que também ter esse olhar. E essa sensibilidade para os nossos pacientes cristãos, eu acredito que Deus ele nos conduz para isso. Entender o que é espiritual, o que não é espiritual. No meu consultório, eu sempre atendo questões psicológicas, mas eu sempre vou entender se tiver uma questão espiritual. Amém. Vou fazer uma pergunta aqui. Como é que o jovem ele pode conciliar a fé e o cuidado psicológico? Eu acredito que o cuidado psicológico provém de um cuidado de Deus, porque Deus ele nos formou de uma forma total. Ele não nos formou apenas em uma área e a outra área você pode deixar de lado. Eu acredito que Deus ele nos quer por inteiro. Se Ele quer a nossa saúde física, por que não a gente não cuida da nossa alimentação? Não vai fazer uma academia, não vai fazer um exercício físico? Se Ele cuida, quer o nosso intelecto muito bem feito ali, muito bem palpável, por que a gente não vai estudar, não vai fazer uma faculdade, não vai ler um livro? Da mesma forma, nossas questões psicológicas e emocionais, que são muito atacadas. Então, como eu falei, antigamente existia um grande preconceito, né? Essa questão psicológica, que nem tudo é emocional, tudo é questão espiritual e tem que ter esse equilíbrio. Então, sempre que a gente perceber que precisamos também desse cuidado, eu acredito que é Deus falando, ó, filho, eu acho que nessa área você precisa cuidar. Eu acho que nessa área você precisa dar uma atenção. Como é que estão suas emoções? Como é que estão seus sentimentos? Então, como a gente lida é sabendo que Deus ele nos quer bem por inteiro. Aproveitar o momento e passar numa consulta. Ah, é isso aí. E existe um limite entre a oração e procurar ajuda profissional? Olha, eu sou uma psicóloga cristã, né? É claro que a minha abordagem não é cristã, eu não falo da Bíblia na minha terapia, porque existe sim uma abordagem terapêutica na psicologia que não provém da palavra de Deus, mas eu entendo como cristã, falando como a Larissa cristã, que a oração ela resolve tudo, ela pode tudo. Então, se todo caso a gente estiver passando por alguma situação, dificuldade, sempre ore. Busque sempre pela oração. E na oração, o Senhor ele vai direcionar. Então, se a oração te direcionar para um consultório psicológico, é porque você orou. Então, que bom que você orou, porque é ali que a oração te quer. Ali a oração está te encaminhando. Então, como jovem cristã, aconselhando a outros jovens, sempre orem. E assim, se o Senhor te encaminhar, se o Senhor te direcionar, também busque sim por uma psicóloga, uma terapia, porque o que Deus direcionar é aquilo que Ele quer para nós. Não está no script aqui, mas aproveitando Assim que é bom. A conversa aqui, qual que é a diferença de uma psicóloga para uma terapeuta? Olha, geralmente, basicamente a mesma coisa. Nas sessões, a gente chama de terapia, né? A gente vai falar, vou lá para minha terapeuta. É basicamente a psicóloga, né? Claro que hoje, no mundo atual, existem muitas terapias que não são a psicologia. Dito os coaches, né? Dito outras áreas que se dizem ser psicologia, mas não são. A psicologia em si é um estudo, uma graduação de 5 anos que você vai estar ali estudando, se aprofundando na mente, né, do ser humano, e ali você vai estar apto para fazer os atendimentos psicológicos, a dita terapia, né? Agora, tem as outras terapias que falam aí, as terapias que não são apenas a psicologia, e aí a gente tem que diferenciar quais são essas, né? Mas, quando eu falo da terapia, a minha que eu exerço é basicamente da psicologia. Entendi. Pode seguir. Doutora, é pecado ter ansiedade ou depressão? Eita, será? Olha, eu acredito que com a queda do homem, doenças, tanto físicas quanto emocionais, vieram, né, de brinde do pecado, né, da queda do homem. Então, vamos pensar que tudo que nós vivemos hoje é oriundo a queda do homem. E nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, doenças, e a gente sabe que tudo isso é proveniente do pecado. Mas não necessariamente que nós estamos pecando quando estamos em ansiedade ou em depressão. Isso é natural do ser humano, da mesma forma se a gente pega uma gripe, se a gente pega, né, outra doença mais séria, a gente vai achar que estamos em pecado, mas não. Então, pensamos que é algo natural do ser humano. A ansiedade e a depressão é algo que está sujeito a todos nós. Verdade.
É a doença do século, né? É a Como- doença do século e, infelizmente, está mais vista agora porque as pessoas estão dando mais atenção. Eu acredito que na época dos meus pais, na época dos meus avós, a depressão e a ansiedade existiam, só que ela não tinha nome, não tinha voz, não tinha cara, né? Hoje a gente está falando mais sobre, hoje a gente está entendendo, hoje a gente sente mais, né? Então, parece que é essa doença do século porque está todo mundo querendo entender o que eu estou sentindo, o que tá, né? Então, infelizmente ou felizmente, a gente está entendendo melhor. Entendi. Pode ir. Próximo. Qual a maior dificuldade emocional hoje no meio cristão? Olha, acredito que a maior dificuldade emocional é entender que existe dificuldade emocional. E eu vou explicar esse meu trava-línguas, porque, infelizmente, a gente acaba vestindo uma capa, né, de superioridade. Como se ninguém pudesse ter dificuldades emocionais, como se ninguém tivesse alguma crise existencial ou uma crise de ansiedade. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje não é nem sofrer o problema emocional, mas é entender que a gente pode sofrer. E quando a gente sofre, é entender que também tem solução. Então, eu acho que é uma cadeia. Se a gente entende que a gente sofre, a gente também tem que entender que tem solução. Então, partindo do princípio, todos nós podemos sofrer em algum momento com alguma dificuldade emocional. A geração virtual, ela contribui para vivermos uma sociedade doente emocionalmente? Eu acho que, eu vou chutar muito alto, mas 80% da vida virtual, ela colabora muito com as nossas dificuldades emocionais, porque a gente idealiza muito, né? Uma vida perfeita. Nossa, o mundo do País das Maravilhas, né? Alice no Mundo das Maravilhas, que não existe. E o celular, as redes sociais, ela nos dá esse poder de, né, achar que tá tudo bem. Achar que eu postando ali uma foto ou procurando alguma coisa que tá todo mundo curtindo, eu vou estar inserido ali e vai estar tudo bem. Eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço que existe um mundo real. E esse é o maior problema. Como eu falei anteriormente na pergunta da irmã Cláudia, a gente achando que não tem dificuldade é o princípio da dificuldade. A gente não querer encarar a nossa realidade é o problema principal. Quando a gente foge da nossa vida, foge dos nossos problemas, a gente inventa um outro mundo que não é real. Tanta gente faz perfil fake hoje em dia, né? Coloca lá uma foto que não tem nada a ver com ela, começa a conversar com pessoas que não tem nada a ver com o perfil delas, mas só para se sentir diferente. Só que acaba não percebendo quem de fato é. Aí que é um grande problema. Muitos jovens hoje em dia querem ser algo que não são, não se aceitam da forma que poderiam se aceitar, e aí a gente começa a entrar em muitos complexos de visuais, né? Muitas meninas e meninos não conseguem se aceitar olhando no espelho, mas conseguem aceitar outros corpos, outras pessoas, outras personalidades que às vezes também não é real. Então, infelizmente, o virtual acaba atrapalhando muito. Entendi. Eu falo assim que eu já me encontrei em várias fases da minha vida com um pouquinho de depressão, né? Aconteceu uma situação, aí você já fala que é uma depressãozinha, já fica ali meia murchinha, meia borocochô e já acha que é uma depressão. Mas às vezes nem é só uma fase mesmo que você está vivendo meio triste, né? E Exato. você consegue, né, contornar aquilo ali, já levantar a Exato. cabeça e bola para cima, né? Isso é muito bom. Mais uma pergunta: como tratar os jovens cristãos através da Bíblia? Olha, a gente precisa entender que tudo parte da Bíblia. Todo princípio é bíblico e tudo que a gente precisa está na Bíblia. A Bíblia fala quem nós somos filhos de Deus e Deus ele cuida dos filhos. A palavra do Senhor fala que se ele cuida das árvores do céu, se ele cuida da natureza, quem dirá ele não cuida dos seus filhos. Por isso que a gente precisa entender quem nós somos e quem é o nosso dono. E partindo disso, todo e qualquer problema terreno, ele é resolvido. Ele é resolvível a partir do nosso Deus direcionando o que a gente precisa fazer. Então, sempre quando vem, agora saindo totalmente do viés psicológico, mas na liderança de jovens, pastoreando também, que nós já pastoreamos igreja, a gente sempre tem que ter esse olhar. A Bíblia ela tem as respostas, a Bíblia tem o direcionamento. E o que Deus direcionar para a gente fazer a partir da Bíblia, nós faremos. E fora disso, não é Deus. Fora disso, é outra coisa a não ser, né? Tem que ser Deus em tudo. E existe bastante procura lá com o pessoal, né, jovens lá, sabe que você é psicóloga, vai lá, Larissa, estou passando por demais. isso, me ajuda nessa questão, como é que eu lhe trato com essa? Existe essa
eles procurando você para tirar essas dúvidas? Muito. Glória a Deus por isso, né? Mas existe uma ética na psicologia que, se nós temos muita proximidade, nós não podemos atender. Não podemos atender parentes, não podemos atender amigos. Logo, nós que somos líderes de jovens, seria antiético eu atender os meus próprios jovens, né? Até para não dar algum problema, algum conflito. E orando muito a Deus, eu e meu esposo, pastor Joesley, nós estamos agora fazendo atendimentos, podemos dizer assim, de liderança, né? Então, fazemos um café com os líderes. Todos os dias de ensaio, nós montamos uma mesa, fazemos um café e conversamos com os jovens que precisam de conversas, né? Então, a gente ali, à luz da Bíblia, à luz da palavra, direcionamos, conversamos. Caso seja alguma situação que necessita de um psicólogo, a gente direciona também para um outro psicólogo, mas o nosso atendimento ali continua, como líderes dos nossos jovens. Então, não para não deixar eles sem atendimento, mas ajudando sempre à luz da palavra também. Glória a Deus. E Elias, ele sofreu de depressão? Eita, essa pergunta. Chegou. Olha, a palavra depressão não é encontrada na Bíblia, né? A gente não consegue enxergar o transtorno depressivo na Bíblia Sagrada, mas nós conseguimos interpretar algumas emoções, algumas atitudes. Nós sabemos que Elias, ele foi um grande profeta. Ele fez grandes coisas através do poder de Deus, mas em dado momento, ele acaba mostrando que ele é um ser humano, como todos nós. Eu costumo dizer assim, eu olho para os profetas, para as grandes figuras da Bíblia, e um dia eu já falei, meu Deus, eu nunca vou ser assim. Eu nunca vou ser como Ruth, nunca vou ser como Débora, eu nunca vou fazer tantas coisas. E aí eu falo que Deus, ele puxou minha orelha dizendo, mas qual que foi a matéria-prima dessas pessoas? Foi o pó. Não foi a mesma matéria-prima que eu te criei? Não foi a mesma forma que eu te formei? Ou seja, da mesma forma que eu criei Elias, eu criei você. O mesmo espírito que estava sobre Elias, eu também coloquei em você. Mas também ele foi um ser humano, como eu. Ou seja, ele pode sim ter sofrido ali algum tipo de sintoma depressivo, porque ele pede a morte, né? Ele pede para que ele não esteja mais ali vivo, que não é algo natural. Não é algo que a gente acorda num dia e falando, né, Deus, me leva. Não é algo que seria algo natural do ser humano. Então, a gente pode dizer que Elias, ele teve uma depressão? Eu não consigo falar que sim nem que não, mas como que na terapia, na psicologia, a gente identifica um transtorno depressivo? É pela tua intensidade, se aquele sintoma está extremamente forte, é pela duração, se não é só em um dia, 2 dias, mas costuma ser mais de um mês, mais de 2 meses. E a Bíblia vai falar que ele ficou ali 40 dias andando, né? Do Senhor foi direcionando até que ele entra numa caverna e o discurso dele é o mesmo. Ou seja, em 40 dias ele continua pedindo a morte. Então a gente consegue imaginar, opa, então não é algo normal. Talvez seja uma depressão também. E é tão intenso que ele pede, né, para que ele não esteja mais ali vivo. Então, a gente não consegue afirmar, mas a gente consegue interpretar ali alguns sentimentos. Pode ser que sim, pode ser, né? Pode ser que não. Mas o que é fato é que ele era um ser humano como eu e você, ele estava sujeito. Pode ir. Doutora, podemos considerar que Marta sofreu depressão? Olha, eu acredito que Marta estava mais incluída numa ansiedade. Por quê? A depressão é o excesso do passado. A ansiedade é o excesso do futuro. Voltando para Elias, né, como a gente estava falando, Elias, quando Deus, o anjo vai falar com ele vai falar a respeito de algo passado. Porque eu não sou melhor do que a minha família, porque aconteceu isso, porque eu sou o único que sobrou. Ele está contando coisas do passado que estão afetando ele no presente. Já Marta, quando Jesus entra na casa, a Bíblia vai falar que ela estava, né, alvoroçada. Jesus entrou na minha casa. Eu acredito que eu ia ser Marta naquela hora. Pô, Jesus chegou na minha casa, eu vou ficar quieta? Não, vou fazer o melhor. Mas aí ela preocupada com que talvez, né, a Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar, com o que Jesus vai achar dela? O que Jesus vai achar? Será que a casa está limpa o suficiente para Jesus? Será que a comida é suficiente para Jesus? Ela está se antecipando de algo que ainda não aconteceu. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus vai dizer, Marta, você está ansiosa e atarefada com muitas coisas. Ou seja, ela estava ali tão presa às coisas que ela não focou no principal, que era Jesus, diferente de Maria,
Que é aqui que ele fala, Maria escolheu a boa parte, ou seja, ela está aqui presa no presente comigo. Ela não está preocupada com o futuro e nem como Elias, presa no passado. Ela está aqui, aos meus pés, no presente. Então, com certeza, Jesus ele está ali dando laudo de ansiedade para Marta naquele momento, com certeza. Como dizer não e impor limites sem parecer duro ou egoísta? Olha, eu acho que nós sempre pareceremos egoístas quando nós priorizamos os nossos limites. E isso eu acho que a gente não consegue mudar. Porque na cabeça das pessoas, claro, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Pensar aquilo que vai ser bom para mim, o que vai favorecer o outro. Mas pensar o quanto daquilo também pode nos prejudicar. E cada vez que a gente não pensa em nós estamos prejudicando a nós mesmos, até que vai chegar um momento que a gente não consegue fazer o bem nem para nós nem para o outro. Então, pensar o quanto que eu estou fazendo bem para mim e para o outro ao mesmo tempo. A gente acaba focando muito em nós, né, algumas vezes, e focando muito no outro. E esquecendo que ali existe, sim, um equilíbrio. A palavra de Deus fala, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Existe ali um equilíbrio. Existe ali um amor que assim, é direcionado. Enquanto eu amo o próximo, eu também vou conseguir amar a mim. Eu vou amar o próximo e aprender a amar a mim. Ou vice-versa, eu amo a mim e vou aprender a amar o próximo. Então, existe sempre um equilíbrio. Se está desequilibrado, a gente precisa começar a rever os nossos limites. Existem nãos mais necessários do que sims. Existem nãos que livram a nossa vida. Existem nãos que salvam muitas casas. Existem nãos que salvam famílias. Então, a gente precisa entender até que ponto os nossos sims não estão dando certo e não estão livrando a nossa vida ou a nossa casa. Fazer mais uma pergunta de um seguidor aqui fez pra gente. Há práticas ou exercícios que ajudam o jovem a desenvolver a autoconfiança? Existem. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu sempre vou dizer isso. A gente precisa entender o que Jesus fala sobre nós. E uma coisa que, compartilhando aqui, nós estamos entre mulheres, né? Provérbios 31, uma vez, foi sempre o meu medo, porque ali vai falar a respeito de uma mulher incrível. Uma mulher que trabalha, uma mulher que organiza a casa, uma mulher que faz. E, gente, um dia eu olhei e fiquei em crise. Falei, eu não sou assim, não. Eu não consigo, gente. Ou eu faço uma coisa, ou eu vou me dedicar a outra, e depois eu vou estar cansada. Não vou conseguir fazer, talvez, a mesma coisa no outro dia. E aí a Bíblia tá falando, não, a mulher é assim, a mulher, né, que teme a Deus. E um dia eu entrei em crise. E o Senhor, ele sempre falava ao meu coração, filha, o que eu digo na palavra sobre você é o que você pode ser. E a gente coloca um peso tão grande, como se a gente fosse, né? Como se a gente tivesse que ser. Esquece que é Deus que nos chama e é Deus que nos faz. Ou seja, tudo que eu tô falando aqui para os nossos jovens, cristãos principalmente também, e os não cristãos, que você também aprenda a olhar mais para a Bíblia como a tua bússola, como aquilo que vai te guiar até te mostrar quem você verdadeiramente é. Porque tudo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. E olhando agora para o olhar psicológico, a gente sempre vai olhar também para aquilo que a gente é. Não descartando os nossos erros, não descartando as nossas falhas, mas buscando sempre melhorar a partir delas. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela nunca vai ignorar os erros dos grandes. Ela nunca vai maquiar as falhas dos grandes, porque fazia parte deles, mas também fazia parte de um processo de transformação. Ou seja, se você quer ser uma grande mulher ou um grande homem de Deus, entenda que os seus erros fazem parte, mas para uma grande transformação. Amanhã você verá que os seus erros serão sanados a partir da presença de Deus e da confiança de quem você é nele. Falando em crise, assim, tem vários tipos de crise ou um único tipo de crise? Tem muitas. Eu falo que, às vezes, eu tô em crise, assim, eu fico nervosa, agitada, ansiosa, eu quero tudo pra ontem. Sim, Né? sim. Não espero. Eu falo que é uma crise porque eu fico impaciente. Aí eu já começo a dar uns gritos, sabe? Aí não sei se também pode ser uma crise porque eu quero tudo pra ontem, tudo rápido. Como tem vários tipos, você pode citar alguns tipos de crise pra gente poder saber diferenciar? Claro, eu
eu às vezes falo brincando, né, que eu tenho as minhas crises, né, que a gente fala de crise é quando a gente entra em alguns colapsos, né, a gente pensa tanto, e às vezes a gente acaba, vamos raciocinar, o que está acontecendo aqui? Será que é isso? Tanto que falam que tem a crise da meia-idade, crise dos 30, tem várias crises, né? Saindo dessa parte da psicologia, que a gente acaba entrando em choque, né? Quem eu sou? Onde eu estou? O que eu preciso fazer? Essas são as crises do ditado popular, digamos assim. E acredito que a sua crise que você mencionou seja essa, né? Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A gente entra em parafuso. São as nossas crises, né, do dito popular. Então, essas são várias. São várias. As donas de casa devem saber bem como são essas crises diárias. Eu sou bem ansiosa, né? Sim, muito. Vixe, agora é terrível, né? Como é que a gente lida com ela? Eu fiz recentemente um procedimento cirúrgico, não era nem para estar aqui, né? Mas eu tô aqui. Meu Deus. E hoje eu precisando da ajuda deles para me ajudar a fazer uma coisa, né? Arrastar um móvel pesado. E eles não. Eu ia pegar sozinha aquele móvel, né? E eles, não dá. Eu falei, dá, porque eu vou pegar. Eu vou, porque eu quero para ontem, quero para agora. Então, eu, tipo, me antecipei. Para mim já foi uma crise, porque eu queria naquela hora, né? Exato. E, tipo, eu sou meio que agitada, sabe? Já queria. E de imediato. Então, acho que também é um tipo de uma crise você querer as coisas muito rápido, muito para ontem, muito para ontem de ontem, sabe? Muito rápido. Exato. E complementando um fato, né, que aconteceu, a crise é quando ela te tira da tua realidade. É quando ela não te permite pensar de uma forma racional, né, de uma forma mais funcional. O que é uma forma funcional? É aquilo que funciona, mas não só funcionar, vai funcionando, mas que funciona de verdade, de uma forma muito boa. Se a gente começa a pensar em tantas coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nada, a gente está numa crise. A crise não está deixando a gente pensar, não está deixando a gente raciocinar. Então, a gente tem ali uma crise instaurada. Na psicologia, por exemplo, a gente fala dos ditos da crise de ansiedade, que não é uma ansiedade comum. A ansiedade, ela é natural. A ansiedade tá na gente. É uma ansiedade... Quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa, meu Deus, aquela pessoa ansiosa já pensa no pior. Mas a ansiedade é natural do ser humano, assim como o medo, assim como outras emoções. A ansiedade, por exemplo, é aquela que vem quando você vem fazer uma prova. É natural você ter ansiedade. A ansiedade é eu quando eu vim pra cá. Tava super ansiosa para estar aqui. É natural. Ou seja, não é um problema. Quando se torna um problema? Quando ela te tira da realidade e se torna uma crise. Então, a crise de ansiedade é quando você não está mais ali no presente. Aquilo te tira, te rouba o teu momento. Voltando para Marta, né? Marta não estava nem prestando atenção quem estava na casa dela. Ou seja, ela estava ali focada nas coisas para Jesus, mas não estava focada em Jesus. As crises são isso, mais ou menos. Nos tiram da nossa realidade. E ali tem as outras crises. A de ansiedade, a crise de pânico, né, que é mais voltada para uma ansiedade, mas um pouco mais forte, até considerado parecido com um ataque cardíaco, literalmente, porque o coração bate tão forte que a pessoa pode até confundir um ou outro. É um medo muito excessivo, é um trauma muito grande, então é sempre aquilo que te tira da realidade. Eu falo, meu marido fala comigo assim, né, que ele fala assim, eu queria ser igual você, não se preocupar com os problemas, né? Aí eu falo, mas quem disse que eu não me preocupo? Só não vê. O meu jeito de me preocupar, eu não sei, pode ser uma ansiedade, uma depressão que eu falo, eu quero dormir. Sabe, tem dia que eu quero estar no meu momento, eu quero dormir, parece que eu quero dormir para me esquecer, para mim poder... Aí ele fala que eu não tenho problema, que eu sou calma, sabe, mas eu tenho, mas parece que é para esquecer, sabe? Sim. Aí quando eu dou aquela dormida boa, aí parece que eu me acalmo e relaxo um pouco mais e fico mais calma, né? Mas para ele eu não tô nervosa, não tem problema, preocupada, eu tô zen, sabe? Eu tô tranquila. Mas de fato, uma das características da ansiedade, ela vai tentar fazer você fugir da tua realidade, como por exemplo, dormir. Muitas pessoas não falando que você tem ansiedade, tá? Uma crise de ansiedade, mas puxando já esse gatilho. Muitas pessoas que têm, né, a ansiedade, elas costumam fugir. Seja fugir para se proteger ou seja fugir para atacar, né? Então, uma pessoa ansiosa, por exemplo, ela vai fazer tudo ao mesmo tempo. É uma forma de fugir atacando. Então, as donas de casa, novamente. Tem uma louça para lavar, lava a louça, lava a roupa, passa pano, tudo ao mesmo tempo. Ela tá atacando. Já uma pessoa muito ansiosa também
também pode, por exemplo, meu Deus, tem louça, tem tanta coisa, eu vou dormir. Não Não consegue vou fazer fazer nada. nada. É um exemplo claro de uma ansiedade. A ansiedade também é aquela que procrastina, é aquela que deixa para depois, é aquela que não consegue focar agora. Vou focar amanhã, eu foco depois de amanhã. Então, a ansiedade, o ser humano é muito complexo, não é mesmo? A ansiedade, ela tem esses trejeitos, né? Ou ela ataca ou ela foge. E aí cabe aos profissionais analisarem. É a hora que vocês entram, É né? aí que a gente entra. Você viu, gente? A nossa vida não é fácil. Mas é bom, mas é bom. Irmã Cláudia? Doutora, os pais em casa, nós pais, pais, mães, quando eu falo avós, né? Como que às vezes a gente tem uma dificuldade de identificar quando um filho ou um parente próximo está enfrentando um problema emocional? Quais são os primeiros sinais que essa pessoa apresenta que possa nos levar a entender que essa pessoa está passando por uma dificuldade emocional? Olha, o primeiro ponto é você começar a entender como é que essa pessoa funciona. Aham. Porque, às vezes, eu vou ter um jeito, a senhora vai ter um jeito, a senhora vai ter um jeito, todos nós vamos ter um jeito muito específico. Então, se eu tenho um momento aqui que eu tô tomando minha água nessa xícara, é o meu jeito, vou tomar a minha Sim. xícara. Mas agora, se amanhã eu acordo não querendo tomar água nessa xícara, eu começo a tomar água em uma Tupperware. É algo totalmente diferente daquilo que eu costumo fazer. Fugiu. Ou seja, não tem uma regra, mas a gente precisa entender. Essa pessoa é desse jeito, agora tá fazendo de um outro jeito. A gente precisa começar a identificar como é que é a forma. Porque a gente começa a observar pessoas muito quietas, né? Pessoas que têm personalidade muito quietinha. Como é que a gente observa essa pessoa, né? Porque ela já é quieta por natureza. Ela já é mais reservada, já é na dela. E às vezes ela não apresenta nenhum problema emocional. Como a gente identifica essas pessoas? É observando os detalhes. Por isso que a gente precisa estar muito perto das pessoas que a gente ama. Tem sempre os detalhes característicos daquela pessoa que, se ela vai perdendo aquilo, já é um alerta. Ou seja, uma pessoa que é muito quietinha, mas está sempre em família. Uma pessoa que é quietinha, mas quando o pai manda, obedece. Uma pessoa que está ali na dela, mas faz as coisas tudo certo e aí do nada começa a fazer tudo diferente. Não começa a obedecer mais, começa a questionar demais, começa a apresentar outros comportamentos. Ou seja, isso já é um sinal. Né? Então, sempre observar os detalhes. Nem sempre vai ser um problema, vai ser a característica da pessoa. Mas se começa a ter muita diferença, é um sinal. Então, uma conversa é sempre necessária. Um diálogo é muito mais do que necessário em família. Precisa ter essa abertura, precisa ter esse diálogo para a gente começar a identificar o que exatamente as pessoas estão passando. Pode seguir. Outra questão também que a gente observa bastante é que no meio evangélico, quando eu falo meio evangélico, eu estou falando de uma forma geral. E também a questão de lideranças, né? Que às vezes a liderança, elas também têm essa dificuldade de perceber. Porque às vezes está do lado de uma pessoa ali, trabalhando na igreja, e a pessoa ela tem problemas, está sofrendo de problemas emocionais, sobrecarregada, mas muitas das vezes a liderança elas não percebem. Isso leva a nos entender que pode ser uma falta de conhecimento ou não. Eu acredito que sim, seja falta de conhecimento, realmente. E eu louvo a Deus, irmã Cláudia, que nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está abrindo os olhos de muitas pessoas, principalmente das nossas lideranças, né? Da liderança no geral. Esses dias eu fui convidada, né? Tive a honra de ministrar uma aula num curso teológico sobre psicologia pastoral. Era psicologia, mas voltado para o núcleo, né, de pastores, de líderes, né? Como é que a gente lida
num momento tão crítico, né? Que a gente conversa aqui sobre doenças emocionais no nosso meio cristão. E Deus tem despertado muitos líderes a observarem essas áreas. Eu tenho meu avô, que já foi pastor presidente, já pastoreou, né, tantas igrejas. E na época dele não existia psicologia. E ele brinca, né? Fia, na minha época eu já fui pastor, advogado, psicólogo, fazia tudo, né? E eu tinha isso comigo. Meu Deus, como eu vou falar com meu pastor, meu avô, que é um pastor de época, que eu vou fazer psicologia? Na minha cabeça, né, aquela questão, poxa, psicologia, ela carrega esse preconceito, né? E eu fui falar com meu avô e eu nunca vou esquecer disso. Meu avô, ele falou, filha, que você seja a melhor psicóloga do mundo, que o nosso meio precisa de psicólogos. Sim, precisa. Então, eu louvo a Deus que o Senhor ele tem despertado as nossas lideranças. Claro, ainda tem um caminho muito longo, né? Eu Sim. preciso ser mais despertada, todos nós, é um caminho longo, mas a gente precisa ter sempre conhecimento, entender, como eu falei, nem tudo é espiritual, né? Tem esse ramo da psicologia que a gente precisa entender. E assim, a gente não precisa se tornar um PhD, todo pastor, todo líder precisa ser psicólogo, mas entender pelo menos o mínimo e ter para quem encaminhar. Então, eu acho que é o mínimo básico que o Senhor tem direcionado. Amém. Eu falo que eu também já fui um psicólogo algumas vezes, né? Sempre tem, né? A nossa psicologia comum. Eu liderei algum tempo, por 5 anos, adolescentes aqui na nossa congregação. E sempre tinha aqueles que ou era mais próximo, ou confiava mais em mim. Sempre chegava em mim e falava, Lu, queria conversar sobre isso, e tipo, tinha situações que eu não sabia responder na hora. Então, eu falava, eu vou buscar informações, próximo ensaio eu volto com respostas, e para poder te ajudar, né? Sim, E sim. tinha pessoas que, assim, estavam até se mutilando, né? Por situações passando em coisas em casas e tal, e... Sabe, situações que a gente não sabe como lidar, porque você não pode também ser invasiva, né? Chegar lá e Exato. falar, ó, não pode fazer isso, mas também sem saber o porquê, sem conhecer famílias, né? E teve até situações de pessoas, adolescentes, querer se apaixonar por meninas, e você acabar falando sobre aquilo, Sim. explicar melhor. Aí eu falo que eu era um pouquinho psicóloga também, né? Além de líder e psicóloga, porque ter que dar umas orientações para eles poderem pôr a cabeça no lugar, né? Sim, e às vezes não falando que não é agora na visão da Bíblia, mas às vezes, por exemplo, jovem e adolescente precisa só de um bate-papo, uma conversa, sim, ouvir, né? Às vezes Tem a alguém gente para ouvir, né? é isso, conversar como é que foi teu dia, como é que foi lá no trabalho. Esses dias eu estava conversando com uma jovem que estava com uma dificuldade no trabalho de tomar uma decisão, né? Então, a gente estava ali falando sobre coisas da vida, né? E uma coisa que a irmã Luciana falou, uma coisa muito interessante, às vezes a gente não vai ter resposta. Eu acho que o que diferencia nós, né, líderes dessa geração, é entender, a gente não vai ter a resposta para tudo. Vai ter momentos que a gente, como líderes, né, cristãos, fala, a gente vai precisar orar. Não tem essa resposta. Vamos orar e Deus vai lhe dar o direcionamento. E entender, se eu não sei alguma coisa do âmbito da psicologia, eu vou atrás e entender. A gente não vai ter todas as respostas, mas o que tiver no nosso alcance, ou a gente ora, né, vai orar e buscar o conhecimento. Tem alguma pergunta assim que a gente não fizemos, que você queria que a gente fizesse? Uau! Se ficou alguma para trás? Eu acho que nós falamos os pontos principais. Talvez eu ainda acredito que no nosso meio jovem, né, existam muitos problemas relacionados ainda às emoções, né, ao comportamento principalmente, né, muitos jovens que passam por tantos traumas, seja familiar, seja no meio da escola, que isso acaba levando para a igreja, né? Como é que eu vou adorar a Deus no meio de tudo isso? Como é que eu vou me render a Deus no meio de tudo isso? Como eu vou ser um jovem que talvez passou por abusos psicológicos ou outros tipos? Como é que eu vou ser um jovem que serve a Deus com uma família desestruturada, com uma família que não foi um espelho? E, claro, a psicologia ajuda, com certeza. Hoje eu lido com muitos jovens, adolescentes, adultos cristãos com esse tipo de relato. E, pela graça de Deus, nós estamos colhendo muitos frutos do que estamos plantando, seja no âmbito psicológico, no âmbito espiritual. Mas deixando um recado para os nossos jovens, né, que possam passar por essas situações. Deus, ele ainda continua sendo maior do que todas as coisas.
Deus, ele continua sendo maior do que as crises, maior do que os traumas, maior do que tudo que você possa ter passado. E se ele é o maior e continua com você, ainda tem esperança. Ainda tem um caminho para você trilhar e ainda não é o fim. Se você está aqui, se você está vivo, é porque Deus está te dando uma nova oportunidade de ultrapassar tudo que te aconteceu. As marcas ficam, né? As marcas a gente não tem como apagar. Mas tem uma pregação com meu esposo, o pastor Joés, ele pregou uma vez que isso me marcou muito e marcou uma congregação que nós passamos, que é a respeito das marcas de Jesus. Jesus, quando ele ressuscita, tem ali o corpo transformado, as marcas continuam nas mãos. E ele poderia simplesmente ter tirado, né, quando ele ressuscita. Ele poderia ter fechado o lado que foi perfurado, mas ele mantém as marcas para provar. Eu sou aquele que estive crucificado, mas ressuscitei. As marcas são as provas de que nós não morremos, mas estamos vivos. Estamos aqui para contar um lindo testemunho. Verdade. Estamos aqui para dizer, ainda não acabou, tem esperança. Então, que as marcas de Jesus possam estar sobre as nossas vidas, apesar das nossas marcas, as marcas humanas. O sangue de Jesus sempre estará sobre nós, nos protegendo, nos livrando e nos dando uma nova oportunidade. Glória a Deus. Amém? Fazendo só mais uma última pergunta para a gente para a reta final, veio na memória agora aqui, para a gente poder ser curado de uma depressão, de uma ansiedade, algo que nos frustrou lá atrás, no passado. É só medicamento que a gente consegue se libertar disso ou tem que estar fazendo algo mais terapêutico, mais para a gente se ocupar, para poder se libertar disso? Olha, olhando para o lado psicológico, eu sempre tenho que avaliar cada caso, né? Porque, como eu falei, às vezes depende da intensidade, depende da duração do tempo. Muitas vezes a terapia, ela auxilia, ela ajuda, né? Às vezes é um momento depressivo, né? Não a depressão propriamente dita. Então, a terapia ajuda, ali, né, as nossas avaliações ajudam, mas quando o caso está muito crítico, aí sim a gente tem que encaminhar para o psiquiatra estar fazendo avaliação médica, né, para medicar, literalmente. Então, até gostando de falar, o psicólogo, ele não medica, tá, gente? Sim, Ele não sim. receita. Tem até pessoas que falam, Larissa, você é psicóloga, né? Que remédio eu posso usar para dormir melhor? Que remédio eu posso usar, né, Falei, gente, não é minha área, não posso, né? Porque tem o psiquiatra que ele é um médico Que ele que vai formado prescrever. e ele que vai prescrever. Nós estamos aqui para lidar com as situações comportamentais e cognitivas. Então, gente, é uma coisa bem diferente. Então, a gente, como psicólogo, vai tentar ajudar, dar o suporte para lidar. Então, o meu comportamento, o meu pensamento, nós estamos aqui para ajudar. Fugiu disso, a gente realmente encaminha para o psiquiatra. Irmã Cláudia, tem mais alguma dúvida, alguma questão para fazer? Doutora, hoje em dia, no nosso século atual que nós estamos vivendo, ainda a doença emocional, os problemas emocionais, os traumas, né, que muitos carregam, muitos de nós carregamos, é muito se falado, é muito conhecido, mas ainda existe um tabu sobre esses assuntos também, né? Sim, sim. Tem aqueles que não entendem ainda que é um problema emocional. Infelizmente. Infelizmente. E a gente até comentou no início, né? É o princípio dos problemas. É o princípio. Em algum momento, tenha certeza que isso não é profecia, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é comprovado. Em algum momento, a gente vai passar por algum aperto emocional. É natural nosso. Não tem a idade, né? Nossa, criança, adulto, jovem, idoso. Eu tenho pacientes idosos hoje que lidam com situações emocionais muito complexas, né? Então a gente vai passar porque é da nossa natureza humana. A gente é frágil. Quão frágeis nós somos. Então a gente vai quebrar em algum momento, vai tropeçar em algum momento. Então a gente entendendo isso mais fácil conserta. Sim. Então, existe sim um tabu, existe sim um preconceito, né? Que não, isso não acontece comigo, mas infelizmente isso vai acontecer. Então, que a gente se abra, né, para as nossas vulnerabilidades, para que elas sejam sanadas. O quão rápido, né? Quão antes seja. Jesus, um dia ele fala para Pedro, né? Pedro, aquele tão forte, tão cheio de si, tão, né?
Então, não, eu vou contigo até o fim. E Jesus fala, filho, o inimigo pediu para te peneirar. É Jesus falando, se não fosse eu rogando pela tua vida, você nem estaria mais aqui, você já estaria bem longe, condenado, né? Então, é Jesus falando, você acha que isso é tão bom, mas se não fosse eu na tua vida, você acha que isso é tão forte, mas se você soubesse quão frágil você é, inclusive você vai me negar. Então a gente precisa entender, a gente tem vulnerabilidades. Quanto mais rápido a gente entende, melhor a gente fica. Melhor a gente fica. É isso. Verdade. Então, para a gente encerrar mais um podcast, eu queria que a irmã encerrasse com uma oração, né, para a gente... A Deus, né, abrir nossas mentes, para nos abençoar, para... Amém. Nessa doença do século que é a depressão, né, a gente possa... Que todo mundo tem um pouquinho, né? A gente possa se libertar, né? Amém. Mais uma vez, prazer estar com vocês. Muito obrigada. Que esse trabalho cresça e produza muitos frutos. E estamos aí para somar. Vamos orar então. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui com os teus filhos neste podcast, que temos certeza, Pai, que foi um fruto, Senhor, que o Senhor plantou no coração dessa família, dos idealizadores, que tudo que for feito e falado aqui, Jesus, que não seja apenas palavras jogadas ao vento, que não seja apenas uma estética, que não seja apenas, Senhor, uma ideia humana, mas que tudo aqui seja proveniente do Teu Espírito Santo. Senhor, hoje o Senhor nos trouxe para falar de assuntos tão importantes e tão complexos e difíceis, Senhor. E o Senhor sabe a responsabilidade que existe sobre nós ao tocarmos em feridas, ao tocarmos em assuntos, Jesus, que muitos não preferem tocar, muitos preferem, Jesus, passar de largo, muitos preferem achar que é algo natural, que é algo, Jesus, até mesmo uma frescura, mas o Senhor é aquele que nos formou do pó e sabe, Jesus, melhor do que nós as nossas fragilidades. O Senhor é aquele que contempla a tua humanidade, o Senhor é aquele que contempla cada pessoa que aqui nessa terra está, e o Senhor sabe, Jesus, o mal também que existe em cada coração, seja para perversidade, para fazer o mal para o outro, seja aqueles que sofrem pelo mal. E a nossa oração aqui, Jesus, é que através deste momento, que o Teu Espírito Santo possa adentrar em cada vida, possa adentrar em cada lar. Jesus, o Senhor levanta, Pai, pessoas da medicina, pessoas da área da saúde, para fazer, Jesus, tantas coisas, para ajudar pessoas que não conseguem muitas vezes serem ajudadas, mas eu tenho certeza que o Senhor também tem levantado os teus servos, Pai, seja na área da psicologia, da medicina, em qualquer área da saúde, mas muito mais ainda, dentro da tua casa, dentro das igrejas, para se levantar, para falar, Jesus, para orar, para profetizar, para expulsar, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E neste momento, Senhor, nós nos colocamos, Pai, como os teus servos, clamando por cada vida, clamando por cada jovem, clamando por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, por cada pessoa que ainda não conseguiu compreender o que está vivendo. Que a tua palavra, Jesus, seja a luz, que a tua presença, Senhor, ilumine a escuridão que possa estar dentro deste quarto, dentro dessa casa, dentro deste coração. A tua palavra ainda é suficiente, Deus. A tua palavra ainda é necessária neste tempo. Possamos correr, Jesus, para todas as medicinas, mas ainda nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas. E através das nossas vidas entregues ao teu altar, que possamos ser, Jesus, aqueles que ajudam, aqueles que ouvem, aqueles, Senhor, que encaminham, aqueles que fazem o caminho, Jesus, onde parece não ter mais. Que possamos, Jesus, ser os teus representantes, Senhor, aonde não existe a tua luz, que possamos, Jesus, ser os teus embaixadores, que possamos ser a tua igreja em tempo e em fora de tempo, em onde quer que nós estejamos, que possamos fazer o teu ide, Senhor, com as nossas vidas, até mesmo quando não falamos de ti, que possamos ter a tua luz refletida através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Está encerrado mais um podcast. Deus abençoe. Cadê as palmas? Não foi bom?